Jornal de Lavras hoje na UFLA com uma das maiores vozes, se não a maior voz da ciência hoje no Brasil, a doutora Margarete Dalcom. Um prazer receber a senhora aqui hoje. Muito obrigada, estou muito contente de estar na Universidade Federal de Lavras, muito contente de conhecer. Eu vim a Minas muitas vezes na vida, mas em Lavras é a minha primeira vez. A senhora aceitou hoje o convite para estar aqui fazendo a palestra, né, magna, a aula magna hoje aqui do simpósio. Sim, o simpósio está na ordem do dia, o tema é um tema absolutamente relevante no Brasil nesse momento, das doenças negligenciadas, doenças reemergentes, envelhecimento da população brasileira e o que é mais necessário para que nós estejamos preparados para enfrentar eventuais momentos difíceis no Brasil. Essa é a razão pela qual eu estou aqui e estou muito contente de aqui estar. E a importância, né, na visão da senhora, de um simpósio como esse aqui numa cidade do sul de Minas? Muito importante porque a Universidade Federal de Lavras ela tem uma qualidade, uma expertise e uma reconhecida expertise e qualidade naquilo que faz nas áreas, não só da área de agronomia, como na área da saúde também, né? A Escola de Medicina é uma escola que nasceu, não é uma escola muito antiga, mas é uma escola que mantém uma performance muito animadora para nós e hoje eu tive a oportunidade de conversar longamente com o reitor e muito contente com os investimentos de pesquisa, né? Hoje, formar um médico ou um profissional de saúde exige não apenas assistência, mas investimento em pesquisa, sobretudo, de modo que essa visão muito, não idealista, mas muito realista em relação ao que o Brasil precisa, me deixou muito contente. Hoje, na visão da senhora, qual a principal dificuldade que a ciência enfrenta no Brasil? Acho que uma crise de confiança que foi contaminada, infelizmente, nos últimos anos e que nós temos feito um trabalho bastante grande, inclusive com o apoio da atual gestão do Ministério da Saúde. O Brasil se prepara, inclusive, para criar uma nova institucionalidade para preparar o país para próximas epidemias. Então, nós hoje temos que resgatar a confiança das pessoas naquilo, não que nós dizemos, mas naquilo que nós fazemos, que responda realmente às reais necessidades do país. Então eu acho que há uma crise de confiança que precisa necessariamente ser resgatada. E nessa questão de crise de confiança, a senhora foi uma presença marcante aí na época da pandemia, naquele momento que nós vivemos. A senhora estava sempre aí nos programas televisivos, levando informações, né, de uma linguagem que era acessível a todo mundo. Olha, você pode passar a comunicação em ciência, é uma coisa muito importante, não é uma técnica, é algo que nós fazemos pelo hábito de, como professor, tentar explicar as coisas de uma maneira não apenas plausível, mas confiável e que seja inteligível por todo mundo. Então, passar a informação significa, em primeiro lugar, dizer a verdade. E dizer a verdade não precisa ser dito numa linguagem que ninguém entende. Tem que ser dito numa linguagem que as pessoas entendam. Então eu dei notícias terríveis durante 2 anos, mas eu sempre deixei passar um laivo de esperança para todos. Era preciso passar por aquele momento difícil para vencê-lo. E era preciso que as pessoas acreditassem nisso. Nós fizemos todos os esforços possíveis e acho que o Brasil, de certa maneira, não precisaria ter esse excesso de mortes, esse excesso de luto, pelo qual nós ainda lamentamos muito, né, que certamente foi maior do que os números oficiais. Hoje a OMS acaba de publicar um dado mostrando que a mortalidade pela Covid foi 3 vezes os números oficiais, então isso coloca o Brasil numa situação muito triste. E seguramente nós estamos preparando isso que eu chamo de uma crise de confiança, tentando vencê-la para que nós resgatemos a confiança que sempre obtivemos da parte da população. A população brasileira, ela é perfeitamente qualificada, a nossa sociedade, para entender o que é um momento difícil e os esforços que são necessários, às vezes até algum grau de renúncia em relação aos afetos, aos contatos, às famílias, mas é preciso, porque vencer pandemias, vencer epidemias significa atravessar momentos difíceis, mas nós estamos aqui para ajudar. Sobre momentos difíceis, nós temos um assunto aí em pauta do momento que é sobre o ebola, né? Eu queria que a senhora desse a opinião da senhora sobre o potencial de se transformar numa possível pandemia como a Covid.
Não, a crise de ebola que acontece hoje na República Democrática do Congo e Uganda são dois países onde já há muitos casos, né? Perto de 500 casos suspeitos, que seguramente serão confirmados, o número de mortes que vai aumentar, porque a letalidade, isto é, a probabilidade de morrer quando adquire a doença é muito alta com a doença do ebola, é muito grave. Porém, o potencial pandêmico é muito pequeno, não é uma preocupação para o Brasil. Essa estirpe de ebola, desse vírus que está circulando agora, que é o budimbuio, ele é um vírus para o qual não há nem tratamento e nem vacina. Então, o que nós sabemos é que os países o apoio internacional tem ajudado aqueles países que estão numa área muito conflagrada de muitas guerras étnicas ali, muitos conflitos locais, o que dificulta enormemente a ação, inclusive, de organizações como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteira, que têm uma atuação excepcional. Então, isso torna difícil. Porém, a probabilidade de que isso extrapole aquela região é muito pequena. O potencial pandêmico não deve ser uma preocupação para nós. Doutora, muito obrigada por conversar conosco, muito obrigada pelas informações relevantes que a senhora trouxe aqui para a gente também. Muito obrigada e muito prazer.